Momento, presta atenção. Sempre existe uma porta entre os pais e os filhos adultos. Nunca entre, nunca passe por essa porta sem bater, a menos que você seja convidado ou convidada. Mesmo que essa porta seja muito mais do que uma metáfora. Às vezes, muitas vezes, em relacionamento com filhos, nós, pais, temos que dar o primeiro passo. Porém, quando existe desrespeito, a gente não precisa dar um passo. A gente tem que criar alguns recursos de proteção, como limite, como algumas outras coisas que eu vou falar em outros vídeos. Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane. Primeira vez que está vindo aqui? Então se inscreva, comente, compartilhe. Muito obrigada. Moradores da casa, meus dengos, meus amores. Um cheiro. Gente, é o seguinte, todo mundo perguntando por que que eu tô com esse lenço na cabeça. Vocês são curiosos? É porque eu estou fazendo a minha transição capilar. Como é que faz transição? Ah, não sei, né? Tô deixando meu cabelo ficar natural, é isso, tá? Porque caiu, fez um buraco aqui, agora já nasceu, tá? E ele tá enorme, ó, ele tá longo, tá quase na cintura. Mas ainda precisa de muito cuidado, muito investimento. Porque cabelo custa caro, né, gente? Cabelo bonito custa caro. Mas tá indo, sabe? Tá. Depois eu conto todos os segredos que eu usei para poder recuperar. Como a gente está falando de filhos, né? Vai ser mais ou menos 5 ou 6 vídeos falando de filhos. Filhos tóxicos, filhos desrespeitosos, filhos manipuladores, filhos sádicos, filhos narcisistas, filhos sociopatas, filhos que dão trabalho. Então vamos lá. 10 razões pelas quais seus filhos adultos te odeiam. As perguntas que eu recebo. Jane, por que meu filho não me ama? Por que minha filha não me ama? Porque eu fiz tudo pelos meus filhos? Por que eles me desrespeitam? Gente, as perguntas são inúmeras, incontáveis. Cada pessoa tem um problema. Meu filho não responde minhas ligações, minha filha não volta para casa, blá 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 blá. Não responde mensagem de texto, só liga para mim quando precisa de alguma coisa. E você atende, né? Atende a solicitação. Então, aqueles filhos, tô falando de filhos e filhas, né, gente? Aqueles filhos que você sempre quis que fossem seus amigos, seus companheiros. Esses filhos não apenas são hostis, como também estão chateados por alguma coisa que você não sabe, que você não lembra e que você não fez. Então, já estou começando dando uma dica como é que vai ser. Tem 10 principais motivos pelos quais os filhos odeiam os pais, os filhos adultos. Primeiro, é que os pais insistem em estar certos. Todos nós temos histórias diferentes sobre o passado, às vezes até coisas que a gente nunca compartilhou com ninguém. Mas enquanto você insiste na sua história, você esquece que seu filho também tem questionamento, que seu filho também tem alguma coisa para dizer, né? Então, conte a sua história para seu filho e ouça as histórias do seu filho. Às vezes os filhos têm coisas que eles não gostam no nosso comportamento familiar, no nosso comportamento como pais.
Então, deixe seu filho dar a opinião deles. Deixe seu filho falar o que ele acha, o que é que incomoda ele. E aí você analisa se realmente aquilo procede ou não e qual é a melhor maneira de resolver isso aí. Durante esses vídeos eu vou dar várias técnicas de terapia para vocês aprenderem a lidar com essas pessoas difíceis. Tem alguns que não têm solução, né? Vocês já estão sabendo. Depois que os filhos, o segundo princípio, porque os filhos odeiam os pais. Depois que os filhos crescem, que eles começam a sair sozinhos, a gente deixa de saber quem eles são agora. A vida pode estar ensinando alguma coisa a seu filho que você desconhece. E eles podem culpar você, e às vezes essas lições são dolorosas. E eles podem mais tarde culpar vocês por isso, ou odiar vocês por isso, né? Seus filhos não são mais crianças, seus filhos não são mais as mesmas pessoas. Bota isso na cabeça, né? Mesmo que você pense que eles ainda são, porque tem pais que não entendem que os filhos cresceram e que eles têm uma vida particular que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então, não presuma que você sabe sobre seu filho, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que eles, né? Que eles estão pensando e o que eles estão sentindo. Porque nenhum pai sabe, depois que eles botam o pé para fora de casa sozinhos, acabou. A gente sabe muito pouco sobre eles. O terceiro princípio. Muitos pais que são odiados pelos filhos é porque prenderam os filhos em papéis da infância, que já passou, isso já está superado. Tipo, minha filha era uma perdulária, meu filho era um malvado, minha filha era uma boa menina, meu filho era um pacificador. Mas agora eles administram a vida deles, tá bom? Eles têm responsabilidades. Eles se metem em todas as brigas familiares. E você tá lá apaziguando para seu filho nunca se aborrecer. Deixa ele se aborrecer, deixa ele brigar, deixa ele dar a opinião dele, entendeu? Dê a seus filhos a chance de mostrar que quem eles agora são, né? Que talvez eles possam lhe surpreender. Quarto princípio. Você acha que o divórcio não incomoda os filhos? Incomoda sim. Quando a gente se divorcia, a gente está se separando de um problema e arranjando outro. Que aí a gente a gente se divorcia do marido ou da esposa e a gente tem agora um problema sério com os filhos. Uma das coisas, um dos erros dos pais é responsabilizar os filhos pelo divórcio. Muitos pais fazem isso. Sendo que foram eles que quiseram ter filhos, né? Então, os filhos não têm nada a ver com os divórcios dos pais. Entenda que os seus filhos estão sofrendo pela separação. Mesmo que essa separação tenha sido há muito tempo. Os filhos sempre sentem falta do outro, da mãe ou do pai, que não convive junto, né? Então, sente para conversar com seus filhos, para ouvir dos seus filhos o que a falta do pai ou da mãe está fazendo na vida dele. Por que que ele está sofrendo? Por que que ele está tão agressivo? E explique para ele por que que o casamento não deu certo, porque às vezes os filhos não sabem porque a gente se separou. Então expresse seu pesar, expresse a sua compaixão, porque seu filho está sofrendo, seu filho ou sua filha está sofrendo.
Diga a eles que eles podem seguir em frente e ser felizes. Isso não tem nada a ver com eles, isso é entre você e a pessoa que você se separou. Então, muitos filhos odeiam os pais porque os pais se separam, né? Então, aquele com quem ele fica, seja o pai ou seja a mãe, ele passa a odiar. Porque na cabeça de um filho, a pessoa que se foi é que é o bom da história. Mas na cabeça do filho, então você que tem que esclarecer, você que tem que tirar essa dúvida. E essa dúvida só se tira dialogando, conversando, com argumentos transparentes. Falar a verdade. Se você deixou de amar seu marido ou sua esposa, diga para seu filho: olha, as pessoas deixam de gostar das outras. Então, eu não amava mais seu pai, eu não amava mais sua mãe, e por isso eu me separei. Mas eu estou aqui para você. Se for por outro motivo, também diga. Não importa o motivo, diga para seu filho ou para sua filha qual foi o motivo que você se separou. Entende uma coisa, ele ou ela vai lá perguntar para outra parte e vai dizer, às vezes até como fofoca. Ah, minha mãe me disse que o senhor era assim, meu pai me disse que a senhora era assado. Então se prepare, entende? A melhor coisa para fazer nesse princípio aqui é você convidar o ex ou a ex e ter uma conversa com os filhos ali, todo mundo junto. Porque ali ninguém vai mentir, todo mundo vai falar a verdade. Pelo menos é o que eu espero, né? Quinto princípio: alguns pais não deixam os filhos levarem suas próprias vidas, porque tem medo do filho se ferir, tem medo do filho se magoar, tem medo disso, tem medo daquilo. Gente, você sobreviveu, passou por tudo isso. Deixa seu filho viver a vida deles. São adultos agora. Pais que querem obrigar os filhos a seguir a religião deles. Pais que querem que os filhos estudem tal profissão. Pais que querem que os filhos sigam tal estilo de vida. Então, os filhos não estão vivendo a vida deles, estão vivendo a vida dos pais. Então, para com isso. Deixa o filho lá viver a vida dele. Deixa ele quebrar a cara, deixa ele sofrer, deixa ele chorar. Entendeu? Você já passou por tudo isso e sobreviveu. Ele também vai sobreviver. Deixa ele fazer a decisão deles, deixa ele escolher com quem eles querem casar, deixa eles fazerem a escolha deles. Deixa eles escolherem a religião deles, deixa eles deixarem a religião, você não tem que obrigar eles a nada. Eles não são sua propriedade, eles são seus filhos. Entendeu agora? Então, o sexto princípio, por que os filhos odeiam os pais? Pais têm mania de ignorar os limites dos filhos. Tem pais que metem o nariz em coisas que não são da sua conta, como o casamento. Uma das coisas que mais traz problema para os pais, que os filhos odeiam os pais, é quando eles dão palpite no casamento dos filhos. Tem pais que só para separar os filhos dos parceiros, eles contam o segredo dos filhos para os parceiros. Não para de importunar. Não importa quantas vezes tenha que dizer a mesma coisa, ficar lá infernizando. Como é que você não quer que seus filhos odeiem vocês? Deixa eles viverem a vida deles, as experiências deles, assim como vocês viveram as suas. O sétimo princípio, porque os filhos odeiam os pais. Você finge que ouve seus filhos, mas você não ouve. Você já cai fora antes que eles terminem o assunto. Você dá uma resposta antes deles terminarem de fazer a pergunta. Você fala por meio deles, não para eles. Fica quieto ou fica quieta e deixa seus filhos falarem, deixa eles expressarem a opinião, depois você dá a sua. Se você não entendeu aquilo que seu filho falou, peça a ele para explicar novamente, para falar novamente, para que você entenda.
Se seu filho foi conversar com você, é porque ele confia em você. Então, não decepcione. Oitavo princípio, porque os filhos odeiam os pais. Você toma partido. Aí tá lá, rolou uma briga de irmão, os pais tomam partido de um. Isso não é mais da sua conta. Filhos, quando estão grandes, eles brigam, eles resolvem o problema deles. Eles são amigos, eles são irmãos, se é que foram, né? Tem irmãos que se odeiam desde pequeno, mas isso aí é outro detalhe. Isso aí são coisas parentais mesmo. São coisas, ou são problemas espirituais, problemas de família, hereditariedade. Não importa se você tem 2, 3, 4 filhos, eles estão brigando, não importa quem tem razão, deixa lá eles resolverem o problema deles. Se chamarem você para mediar, se recuse. Só entre na briga se você puder ser neutro ou neutra. Se você não pode, se você vai tomar partido, nem vá para lá, porque você vai causar uma ruptura na família. O nono princípio, porque os filhos odeiam os pais, é que os pais, principalmente a mãe, fica triangulando. Se você não consegue o que você deseja de um filho ou de uma filha, tente passar pelo outro, ou até mesmo pelo cônjuge, né? Você pede que eles contem as confidências um dos outros. Você atrai uma terceira pessoa para um problema, que é apenas entre vocês dois. Então, seu filho lhe conta uma coisa, o seu filho está tentando pedir a sua ajuda e você já chama outras pessoas, chama o cônjuge, chama os irmãos, para confidenciar aquilo que o seu filho está confidenciando a você. Então, isso se chama triangulação. 10º princípio. Você toma liberdade daquilo que não é o seu direito. Não é porque vocês ainda são pais deles que você não pode interferir na vida deles. Mas tem coisas que, se já é adulto, tem coisas que você não pode interferir, né? Tem coisas que a gente pode interferir até quando os filhos ficam velhos, mas tem coisas que a gente não pode. Às vezes a gente precisa recuar e esperar que eles nos peçam ajuda. Peça nossa opinião, peça nossa compreensão, mas espere que eles façam isso. Sempre, se você tem filho adulto, sempre pense que existe uma porta entre você e seus filhos. Então, essa porta que eu estou falando, não entre sem bater.